Meu nome é Maria Eduarda e nós viemos falar um pouco sobre DNA. Bem, nós viemos fazer uma pergunta se vocês acham que essas células são iguais ou são diferentes. Muitas pessoas olham e veem que só pela morfologia, ou seja, pela aparência das células, essas duas parecem ser bem iguais, mas elas são bem diferentes em questão ao nível molecular. Essa daqui é uma célula tronco mesenquimal. Essa é um fibroblasto, uma célula da pele. E essa daqui é uma célula tronco embrionária. Elas são bem diferentes, então nós pensamos como nós podemos diferenciar de uma maneira mais simples, fazendo um processo natural. Então nós pensamos no dogma central da biologia molecular, que inclui dois processos. O primeiro processo é o processo de transcrição. O DNA é transcrito em RNA. E o segundo processo é o processo de tradução. O RNA é traduzido em proteína. O DNA, ele parece uma escada. Os seus corrimões são formados por desoxirribose e uma pentose. E uma base nitrogenada. Isso é a composição de um nucleotídeo. Essas bases nitrogenadas se unem através das pontes de hidrogênio. O DNA ele fica no núcleo. Mas já foram encontrados alguns sinais de DNA nas mitocôndrias, que ficam no citoplasma. Bem, ele é o que guarda toda a nossa informação hereditária. Ele diz tudo o que nós vamos ser. Então, é como se ele falasse, seus olhos vão ser castanhos e seus cabelos vão ser loiros. E ele é muito interessante. E é o primeiro de tudo. Então, é o que nós precisamos. É, basicamente, o nosso sentido da vida. Eu vou falar um pouco, meu nome é Vanessa, e eu vou falar um pouco do RNA. O RNA, ele é responsável pela síntese de proteínas da célula. E ele é formado geralmente por uma fita simples. E ele é composto por uma ribose, um fosfato e uma base nitrogenada. Ele tem uma composição muito parecida com a do DNA, só que existem algumas diferenças. O DNA tem uma dupla hélice em vez de uma fita simples. E também nas suas bases nitrogenadas. O DNA ele é composto por uma tinina, uma citosina, uma adenina e uma guanina e uma ginina. E no lugar da tinina, o RNA tem a uracila. Oi, meu nome é Larissa e eu vou falar sobre tradução. O segundo processo é o processo de tradução, que ocorre quando o mRNA mensageiro é traduzido em proteína no citoplasma. A síntese de uma proteína consiste no encadeamento sequencial de aminoácidos. Essas proteínas são processadas e liberadas para exercer sua função no corpo. Tudo que somos e tudo que os seres vivos são depende, estrutura e funcionalmente, depende do dogma central da biologia. Eu acho que vale importante ressaltar que existem 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. O RNA mensageiro é o que leva a mensagem do DNA para o citoplasma para mostrar quais aminoácidos você vai precisar para aquela proteína no momento. O RNA transportador, ele vai trazer os aminoácidos que você precisa. E o ribossômico funciona como uma fábrica. Ele é o que ajusta, arruma os processos.